Pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou aqui mais uma vez com vocês, agora para trabalhar essa disciplina, Química dos Materiais. Eu sou o professor Gilvan Figueiredo. Essa aula de hoje é uma aula curta, né? E o intuito dela é fazer uma abertura geral da disciplina para vocês compreenderem como é que vai estar distribuído o conteúdo, né? Quais são as atividades e como é que vai ser lá no final as avaliações, tá? Todos vocês já me conhecem, mas eu vou fazer uma apresentação inicial, né? Meu nome é Gilvan Pereira de Figueiredo, né, professor Gilvan. Sou professor do Departamento de Química aqui do campus Monte Castelo. A minha formação, né, eu sou químico industrial de formação, mas também tenho licenciatura em formação pedagógica, né? Essa licenciatura eu fiz também pelo IFMA, na modalidade Educação à Distância. Tenho mestrado e doutorado em Química, então tenho uma formação vertical completa na área de Química, né? Química industrial, mestrado e doutorado em Química, e tenho uma formação paralela de licenciatura em formação pedagógica. Faço parte do corpo docente do Departamento de Química do Monte Castelo, já tenho 15, 16 anos. Ao longo desse percurso, trabalhei tanto no ensino técnico, como no ensino de graduação, na pós-graduação. A minha área de interesse, né, que eu estudo, trabalho, é química inorgânica, isso contempla também química dos materiais. Já trabalhei com vocês a disciplina de Química dos Materiais em um outro momento, em uma outra turma. Na pós-graduação, eu atuo no mestrado de Química, no programa de pós-graduação em Química, e também no doutorado em Química, que é um doutorado que nós temos em associação com a UFMA, o campus do Bacanga. No mestrado e doutorado, eu tenho orientado dissertações e teses, né? E essas dissertações e teses de doutorado, né, os alunos trabalham no meu grupo de pesquisa, né, um grupo que eu sou o líder, chama Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Materiais Avançados. Inclusive, materiais avançados é um tópico dessa disciplina, né? É o GPTecmat, né, é o grupo que eu lidero aqui com tem outros professores que compõem esse grupo, né, e tem os estudantes que são a principal parte envolvida no grupo de pesquisa. Sou coordenador do Laboratório de Processamento de Materiais Cerâmicos, o LAPMEC, e atualmente, né, desde 2021, eu coordeno um curso de graduação aqui no Monte Castelo, que é um curso de Tecnologia em Processos Químicos, é um curso CST, né, de graduação tecnológica. Tá, esse é um pouco da minha história, né, alguns de vocês já conhecem, só para me apresentar um pouco. Então, a disciplina, né, ela tem a seguinte ementa. A disciplina de Química dos Materiais, ela uma disciplina suporte, né? E é a base da ciência e da engenharia de materiais. Então, todos os problemas de engenharia de materiais, eles vão buscar as soluções em uma base, e dos suportes básicos da engenharia de materiais é a química dos materiais, tá? Química dos materiais, a gente também chama de química do estado sólido, ou propriamente, às vezes, ciência dos materiais. Tudo bem? Bom, então, a ementa, né, da disciplina de vocês envolve a estrutura dos sólidos, tá? As estruturas e as propriedades dos sólidos, né? Então, tudo de sólidos. A gente dá um foco a mais nos materiais cerâmicos e nos metálicos, envolvendo as ligas metálicas, os materiais avançados, né, que trabalham isso na unidade 3, e a gente finaliza com química de superfície, né, uma parte da química de superfície, que são os fenômenos de adsorção e o fenômeno de catálise heterogênea, tá? Então, esse é o painel, né, de conteúdos que está contemplado na ementa da disciplina de vocês. Bom, então, o objetivo geral da disciplina é possibilitar aos educandos a compreensão sobre as relações existentes entre processamento, estrutura, propriedades e desempenho dos materiais, que é são os quatro pilares, né, da ciência dos materiais, com foco, nesse caso aqui, desta disciplina, nos materiais cerâmicos, nas ligas metálicas, nos materiais avançados e na química de superfície, tá?
oportunizando, educando a vocês a capacidade de discutir sobre o universo da química dos materiais. Então, esse é o intuito, né? Fazer com que vocês tenham um suporte, né, de conhecimento dessa área tão cativante, tão envolvente da química, né, que é a química dos materiais, que é a química dos sólidos, né, em outras palavras, para que vocês possam, né, ler sobre o assunto, né, discutir sobre o assunto, ao participar de eventos, né, em apresentação de seminários, vocês compreenderem o que é que os palestrantes estão falando, né, e trabalhar também com esse assunto, se for o interesse, né, seguir na pós-graduação, trabalhando com essa parte da química dos sólidos. Tudo bem? É certo que os químicos, né, nós químicos, nós estamos mais acostumados a trabalhar com a química em solução ou no estado líquido, né? Mas a química também do estado sólido é incrível, né? Vocês vão poder, né, acompanhar um pouquinho disso aqui. Bom, então na unidade um a gente inicia com uma introdução aos materiais, aos sólidos, e depois vamos para a estrutura e uma técnica de caracterização e de resolução, resolver a estrutura, que é a difração de raio-x. Tá? Então a gente vê uma introdução sobre os materiais, entra em estrutura e vê uma técnica que estuda a estrutura, que é a técnica de difração de raio-x. E os objetivos específicos da unidade um são conhecer a importância dos materiais para a sociedade e para o desenvolvimento da tecnologia que envolve, né, que tem como subsídio os materiais. Objetivo 2, compreender as diferentes tecnologias relacionadas ao estudo dos sólidos e as suas estruturas, né? Quais são, o que é estrutura, o que é uma estrutura cristalina, como é que se define uma estrutura, quais são as geometrias envolvidas nas definições das estruturas. Então, tudo isso a gente vai estudar um pouquinho aqui, tá? Essa é a unidade um. Já na unidade 2, nós iremos estudar a categoria dos materiais. Em materiais, nós para facilitar a compreensão dos materiais, nós agrupamos eles em categorias. Igual em química, nós agrupamos as funções inorgânicas em ácidos, bases, óxidos e sais, aqui a gente categoriza os materiais, né? Junta ele por características e coloca em categorias. Aí tem os cerâmicos, os polímeros, né? Os metais, os compósitos, os materiais avançados e etc. Então, categorizar isso e estudar as propriedades. Tá? As propriedades são 6 propriedades básicas que nós temos nos materiais e a gente vai estudar um pouquinho sobre elas aqui. De modo que os objetivos específicos dessa unidade 2 é diferenciar as categorias dos materiais, né, com foco nos cerâmicos e metálicos, e conhecer as propriedades dos materiais, com foco nas propriedades mecânicas, né? Nós temos propriedades elétricas, ópticas, magnéticas, térmicas, mecânicas e as propriedades de degradação, né? Mas a gente vai focar um pouco mais nas propriedades mecânicas dos materiais sólidos. Já na unidade 3, né, a gente avança um pouco, né, sai das categorias básicas e vamos estudar um pouquinho de algo muito interessante, né, que a gente vê muito na mídia, né, nos eventos de química, de física, das engenharias, que são os materiais avançados, né? Materiais avançados são materiais, geralmente materiais de alto desempenho, né, para aplicação de alta tecnologia, né, que a gente chama high-tech, né, materiais high-tech. São materiais de alto desempenho para aplicações mais nobres e que têm um valor agregado maior, tá? São chamados de materiais avançados. Aí, dentro desses materiais avançados, existem algumas categorias e a gente vai estudar um pouquinho disso aqui, tá? Mas não é só estudar os materiais, a gente vai estudar também como é que se prepara esses materiais, né? Que é a parte de síntese. E nesse caso específico a síntese das nanopartículas cerâmicas, né? Vou focar aqui em uma classe específica, que são as nanopartículas cerâmicas. De modo que os objetivos são reconhecer os materiais avançados, tá? Com foco nos semicondutores, nos nanomateriais, e estudar os principais métodos de síntese de nanopartículas metálicas. São muitos métodos, não tem como abordar todos eles, né? E também não é o objetivo da disciplina, só para vocês conhecerem alguns métodos de síntese de materiais cerâmicos, tá?
tá? Em formato de nanopartículas. E para encerrar, né, a gente tem a unidade 4, que é a de química de superfície, onde eu vou trabalhar um pouquinho de adsorção, né, e os efeitos que as partículas sólidas têm sobre o fenômeno de adsorção, que é um fenômeno de superfície, tá? E também levar isso para um pouquinho de um tipo de tecnologia chamada de catálise, tá? E aqui a catálise que envolve sólidos, envolve materiais sólidos, chamada de catálise heterogênea. Então, os objetivos são avaliar o comportamento da energia de superfície com o tamanho das partículas, é mais ou menos o que diz esse gráfico aqui, tá? O efeito do tamanho das partículas sobre a energia da superfície dos sólidos e compreender os fenômenos básicos de superfície, como a dissorção e a catálise heterogênea, tá? E a gente fecha a parte de conteúdos. Bom, ao longo da disciplina, vocês, né, já estão acostumados com isso, né? Eu passar aqui fazer aqui um checklist. É importante, né, a participação efetiva no desenvolvimento das atividades propostas, né? São 4 atividades ao longo da disciplina, né? Unidade 1 tem uma atividade, né, que é uma atividade de envio de arquivo único, como se fosse um trabalho, um relatório. Unidade 2 é um questionário ensaio, com perguntas e respostas. A unidade 3 é um questionário online, com questões objetivas. E na unidade 4 é um fórum de discussão, fórum avaliativo, tá? Então, é importantíssimo que vocês participem, porque essas atividades, além de serem atividades avaliativas, elas que vão dar sustentação, né, subsídio para que vocês desenvolvam com eficiência, né, e com êxito as avaliações. Tudo bem? Bom, além das atividades do material que tem aqui, tem livros que são sugeridos, né? Eu faço sugestão de livros, principalmente o livro do Callister, que é um livro de ciência e engenharia de materiais, é um livro-texto, né, que é muito adotado, eu adoto nessa disciplina. Tem material complementar que eu disponibilizei para vocês. É importantíssimo que vocês estudem os materiais que vão ser colocados na sala, já tem material na sala, inclusive, resolvam as atividades, né, lá do AVA, e as avaliações, tá? Bom, então, só reforçando aqui, a unidade 1 é um trabalho de envio de arquivo único sobre a temática. A unidade 2 é um questionário ensaio, né, perguntas e respostas, questões discursivas, né? A unidade 3 é um questionário online com questões objetivas, só para marcar. E na unidade 4 a gente vai discutir, falar, conversar bastante sobre a dissociação em catálise em um fórum avaliativo, tá? Bom, os recursos estão no material complementar, as indicações que eu faço também ao longo das aulas, e tudo isso está lá no AVA para vocês acessarem, né, e estudarem. Então é isso, né? Essa foi a aula de abertura. Na próxima, nós iremos começar a unidade 1 e sejam bem-vindos.